Bom dia, boa tarde, boa noite para você, criança. Tudo bom? Se você está vendo esse vídeo, provavelmente já estamos em 2021. Portanto, feliz ano novo! Aquele negócio todo, tá? Nesse vídeo, então, a gente vai aproveitar e revisar algumas coisinhas dentro das ciências da natureza, dentro da prova de química. Tá, eu não vou focar aqui em lembrar conteúdos, mas os conteúdos, os assuntos de química vão servir de meio para a gente apontar algumas coisas que são muito relevantes, tá certo? Óbvio que a gente já fez isso durante o ano, durante estes anos, mas eu acho muito válido nesse momento que vocês possam relembrar esse tipo de questão, tá? Então eu vou compartilhar a tela e vou desligar minha câmera para que a qualidade fique boa e que o áudio não fique robotizado, como vocês já estão acostumados, tá? Compartilhando a tela em 3, 2, 1, valendo! Tela compartilhada, vou parar meu videozinho para que a gente possa então discutir melhor todas essas abordagens. Tanto que eu botei aqui prova de ciências da natureza, tá? Mas dentro da abordagem de química a gente vai falar sobre algumas coisas, né? Aqui, ó, sobre a prova de ciências da natureza, é importante você ter uma estratégia de resolução, tá? Por que eu tô falando de estratégia de resolução? Você já deve ter ouvido falar muito de tempo. Pô, são 90 questões, você precisa distribuir isto, né? Então você precisa ter uma técnica. Como é que você faz? Você lê a questão toda, você não lê a questão toda, vai direto para. Sabe? É criar o hábito. Então é importante você poder pegar essas provas antigas e tentar praticar a partir de agora dentro do modelo da prova do Enem e criar a sua estratégia. Tem gente que começa de trás para frente, tem gente que começa com as mais fáceis, vá na sua estratégia, aquilo que você considera ser melhor para a resolução. Você deve ter ouvido muita gente falando de um monte de metodologia, de um monte de forma. Escolha e desenvolva a melhor estratégia que se adeque ao seu modo de ver essa prova, correto? Mas o que eu sempre falei, e uma das coisas que eu acho importante, para a gente ganhar tempo dentro dessas estratégias, identificar o comando. O que é o comando? Aquilo que é para você fazer. Esse comando normalmente se encontra no finalzinho da questão, antes das alternativas. Então você pode ir direto no comando e, a partir do comando, ir na questão e tirar as informações necessárias. A gente já fez muita questão que não precisava nem ler o texto. Às vezes, olhando apenas a figura ou sabendo mesmo o conteúdo, você consegue já chegar à alternativa mais próxima do que você vai considerar como correta. Para isso é importante também sempre eliminar aquelas alternativas que não vão atender o comando. Sempre olhe as questões e olhe, leia as alternativas para você já eliminar. Se você elimina essa alternativa, você aumenta a probabilidade de escolher a alternativa certa. E o controlar o tempo é fundamental. Então, pessoas, quando a gente fala mantenha calma, mantenha isso, é exatamente isso. A ansiedade, o nervosismo, ele pode te prejudicar. Alguns usam isso como forma de até agilizar o processo. Mas controlar o tempo é fundamental. Lembre-se, o fiscal ele vai falar, você não pode usar relógio, mas ele vai falar para você, olha, passaram 30 minutos, vai aparecer isso no quadro. Controle o tempo. E na pressa, né? E muita gente deixa passar alguns pontos importantes que estão ali nas questões, que podem te levar a uma resposta que não é a correta. Ou você interpretar de forma errada a questão. Isso é comum, acontece, somos humanos. Por isso que a gente fala de estratégia. Sugiro, então, você treinar durante esse recesso em cima das provas antigas do Enem. Vai lá no site do INEP, procura essas questões, todas elas têm gabarito. Controle o tempo, marque lá, vou tirar 4 horas para fazer esta prova. Pegue umas provas mais recentes, mas não tão muito distantes, porque o modelo tende a ser parecido com os dos últimos anos. Tem os gabaritos lá, você pode escolher a prova e seguir sem muito mistério. Pratique, tire esses dias, né? Outra coisa dentro da prova de ciência da natureza é a atenção que você tem que ter ao enunciado, né? Tem muita questão contextualizada, tem coisas que vocês sabem do dia a dia, muita aplicabilidade e outras que vocês não sabem. Então é importante você ler o enunciado com atenção, né? Porque nem tudo que está ali é importante para chegar à resposta ao comando dado. Mas ali eu tenho normalmente informações fundamentais para a resolução das questões.
Principalmente, às vezes, essa informação se tira em gráfico e tabela. Então, dá uma olhadinha aqui nesta questão 97, que eu tirei o ano dela, tá? Mas não importa. O comando está sempre próximo, desculpa, das alternativas. Então, olha, do ponto de vista ambiental, a destinação final apropriada para estes produtos é. Tem as alternativas. Ela está falando de pilha e bateria em todas as alternativas. Então, dependendo, eu não preciso nem ler a questão, se você não sabe direito o assunto, né? Mas eu quero saber, de um ponto de vista ambiental, destinação final apropriada para pilha e bateria, correto? Então, só vou ler rapidinho a questão que diz assim, né? Tem uns limites aí de chumbo, cádmio e mercúrio, que são componentes de pilhas e baterias, né, no Brasil. Então, tem uns limites. Os estabelecimentos que comercializam esses produtos, bem como a rede de assistência técnica autorizada, devem receber dos usuários as pilhas e baterias usadas para repassar aos respectivos fabricantes. Destinação final é do fabricante, né? Isso de acordo com o CONAMA. Correto? Então a gente precisa olhar as alternativas e ver, do ponto de vista ambiental, o mais apropriado. Direcionar pilha e bateria para compostagem jamais, porque compostagem é para resíduo orgânico. Isso aí a gente faz em casa, correto? Então essa alternativa ela não está correta. Não é adequado, né? Colocar pilha e bateria em um coletor de lixo seletivo, não. Porque coleta seletiva é feita principalmente pelos materiais que possuem reciclagem. Vidro, metal, plástico, pilha e bateria não são dispositivos, não são resíduos para coleta seletiva. Eu preciso de um destino apropriado. Então a letra B também ela está incorreta. Enviar as pilhas e baterias usadas para as firmas de recarga, não. Por mais que bateria seja recarregável, pilha não é. Então ela não é um destino apropriado. Acumular pilhas e baterias em armazéns de estocagem? Pode, mas não é o destino final. Quem tem que resolver é o fabricante. E o fabricante ele vai destinar as pilhas e baterias à reutilização de seus componentes. E aí todo um processo industrial que vai fazer isso. Ah, professor, mas eu não sei desses assuntos, eu não sei dessas abordagens. Leia, busque saber, correto? Isso aqui faz parte do dia a dia. Você não pode jogar sua pilha no lixo, nem no processo de coleta seletiva. Ele precisa de um destino adequado, correto? Por isso que a gente fala de contextualização. Isso aí é uma coisa que todo mundo, teoricamente, deveria saber. Mas a gente traz isso para o dia a dia da prova. A prova, ultimamente, tem se tornado mais conteudista. Coloquei entre aspas exatamente, né? Porque não é que você tem que saber todo o repertório de química, ou tudo que é de conteúdo que está proposto no programa. Mas um básico você consegue resolver o problema. Então a gente precisa muito, em algumas questões, de uma abordagem de uma análise teórica. Não adianta só ler, não adianta só se informar. Você precisa estudar, precisa saber os conteúdos também. Então existem alguns conteúdos que vão lá estar na prova, como estequiometria, a parte de cálculos químicos, né, a parte de eletroquímica, que eu falei muito para vocês sobre isso, e a questão da termoquímica. Bora aqui para uma questão que caiu em 2016. E aqui está falando no comando que dentre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com maior eficiência os gases poluentes. Que gases são esses? Não tem jeito, você tem que voltar no texto. E aí tá falando aqui dos gases que alguns são poluentes e provocam a chuva ácida, pombas. Então esses gases eles têm natureza ácida. Se eu quero remover esses gases ácidos, eu preciso colocá-los em contato com uma substância que possa neutralizar, certo? Então, para neutralizar um meio ácido que é rico em H3 ou mais, eu preciso colocar em contato com substâncias que produzam hidroxila, para que a reação de neutralização possa acontecer, correto? Então, eu vou observar aqui, fenol não é, porque ele produz H3 ou mais. E nem o hidrogeno sulfato de potássio. Não é isso? Sulfato de potássio que também produz H+. Então, já eliminei duas opções só com a primeira coluna. Agora, na segunda coluna, eu dependo da constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio é uma relação que eu tenho entre quantidade de produtos e de reagentes. Quanto maior for o valor da constante, significa dizer que mais produto eu tenho no meio. Então, se eu quero
hidroxilas, para neutralizar esses gases de natureza ácida, eu preciso ter uma grande quantidade. Então, das 3 substâncias que me sobram como opção, eu vou procurar aquela que vai estar com maior constante de equilíbrio, que vai me indicar que eu tenho maior quantidade de hidroxila. Então, eu vou marcar a letra D, hidrógeno fosfato de potássio. Então, não fiz cálculo nenhum e resolvi a questão simplesmente com os aspectos teóricos do equilíbrio ácido e base e a importância que a constante de equilíbrio tem para a gente. Então, estou dando um exemplo de que como a teoria também ela vai ser cobrada na prova de vocês. Tá? Seguindo ainda a nossa análise, vou trazer aqui mais uma questão, que é uma questão que envolve química orgânica. O comando da questão é, lembre-se, não perca tempo lendo, vai para o comando. Entre as moléculas apresentadas, observa-se a ocorrência de isomeria. Então tem isomeria ótica, função, cadeia geométrica e compensação. Eu preciso lembrar o que é isomeria. Lembre-se, isomeria, fenômeno que acontece dentro da química em que compostos possuem a mesma fórmula molecular, porém as estruturas são diferentes. E aí eu tenho a isomeria plana, a isomeria ótica e a isomeria espacial, né, que é a isomeria cis e trans. Aí eu olho para esta molécula e tento identificar quais as 3 isomerias presentes ali. Se você estudou a parte teórica tranquilamente, você vai identificar que, neste ponto, o que a gente chama de carbono quiral, ou carbono assimétrico. É um carbono que faz 4 ligações simples. E as 4 estruturas ligadas a elas são diferentes entre si. E é isso que acontece aqui, neste ponto. Eu tenho CH3, eu tenho a hidroxila, tenho o hidrogênio e esse grupo carboxílico aqui. E a gente vê até posições da hidroxila diferentes, uma vindo para frente e outra indo para trás. Quando existe o carbono quiral, existe o fenômeno óptico, né? O desvio da luz polarizada, ou para a direita ou para a esquerda. Não precisa falar qual é o isômero que dizia para a esquerda nem para a direita, mas a gente já mata e resolve isso aqui. A questão da isomeria de função, de cadeia de compensação, a gente consegue de cara ver aqui, não há diferença em funções nas questões da cadeia, nem que há um fenômeno de mudanças de duplas ligações aqui. Na geométrica, que é a cis e trans, eu precisava achar uma ligação dupla entre carbonos, que não existe aqui. Então, nada mais é do que uma questão que aborda aspectos teóricos para a gente poder resolver esse tipo de questão, tá? Beleza? Seguindo ainda a nossa análise, mais uma questãozinha, também de 2018. Para quem não sabe, o PBL é a prova para os privados de liberdade, que é a prova que é aplicada posteriormente ao Enem regular. Né? E para aquelas pessoas que tiveram alguma justificativa de não fazer a prova no período regular. Já teve casos aqui no estado, inclusive, contra chuvas e inundações em alguns espaços que impediu a prova de ocorrer no período regular. Então, olha aqui. Comando da questão, como eu disse, costuma vir sempre antes das alternativas. Do ponto de vista científico, esse resfriamento rápido ocorre em razão da... Que resfriamento rápido? Volta para o texto e acha o que está falando. Então ele fala aqui de bebidas que podem ser refrigeradas mais rápidas usando caixa de isopor contendo gelo e um pouco de sal grosso. Pô, se você se lembra logo, a gente falou muito disso, né? A gente está falando de propriedades coligativas, né? Que são as propriedades da água que são alteradas com o acréscimo de uma substância que torna aquele meio um soluto, uma solução, que torna aquilo uma mistura. E uma das propriedades que a gente estudou é a crioscopia, que é o quê? É o abaixamento do ponto de fusão da água. Então a água que normalmente iria congelar 0 graus Celsius, ela vai ter que congelar em temperaturas mais baixas, exatamente por causa dessa redução, né? Eu não consigo aproximar as moléculas de água porque elas têm outras substâncias, então tem que tirar mais energia delas para que essas moléculas se aproximem, correto? E é isso, muita gente fala dentro do senso comum que isso é porque o sal grosso tira calor do gelo, e não é isso. A gente tem então a diminuição da temperatura de fusão do líquido,
e já mata a nossa alternativa. Ou seja, se você sabe a teoria, você, com o exemplo que é dado, contextualizando o assunto, já vai direto para a alternativa. Então, questão teórica cai. Não é aprofundamentos dentro dela, mas elas caem e são cobradas. Isso vem acontecendo nos últimos anos. Existe uma coisa, não só na prova de ciências da natureza, mas em outras provas também, chamadas distratores. Tem muito, que é alguma coisa no texto que está relacionado com o tema, né, que podem indicar uma resposta errada. Ela é de força de propósito mesmo, para ver se você sabe interpretar o texto ou os comandos que são passados para vocês. Então você pode ter alguma informação que pode, ali estou botando como alternativa, mas ela pode estar no texto também, que tem uma informação correta, mas não está relacionado diretamente. Você já leu muito, já viu muita questão que fala assim, olha, de acordo com o texto. Então, às vezes a alternativa está errada, mas ela não está relacionada com o texto. Desculpa, a alternativa está correta, mas ela não está relacionada com o texto ou com o assunto abordado. Então, ela não é a nossa alternativa, tá certo? Isso pode também ter presente no meio da alternativa. Dá uma olhadinha nessa questão aqui de 2011. O comando pede para você identificar qual é a cor da figura que deu origem ao espectro da figura 1. Quando você olha a figura 1, ele está trazendo o comprimento de onda, que é um aspecto de comprimento de onda para a gente avaliar. Sempre no pico desse comprimento de onda é o grau máximo, de absorção, tá? Que vai corresponder à quantidade presente ali. Eu vou ler a questão rapidinho para quem tem essa dificuldade. Então, para que uma substância seja colorida, ela deve absorver luz na região do visível. Quando uma amostra absorve luz visível, a cor que percebemos é a soma das cores restantes, que são refletidas ou transmitidas pelo objeto. A figura 1 mostra o espectro de absorção para uma substância e é possível observar que há um comprimento de onda e que a intensidade de absorção é máxima. Se você leu até aqui, você vai falar, 500 nanômetros é o comprimento, é o pico de absorção. 500 nanômetros está aqui, ó, entre os 490 e os 560. Então você vê a alternativa verde, vai lá e marca. Só que tanto no texto ainda tem informação, quanto na figura 2. O que ele está falando? Como é que a gente pode prever a cor? O comprimento de onda corresponde à cor do objeto e é encontrado do lado oposto ao comprimento de onda da absorção máxima. E está apresentando aqui, ó, se a substância absorve nesta região, ela vai apresentar a cor do lado oposto. Então, na verdade, você poderia marcar o verde, mas a resposta correta é o vermelho. Então, em alguns casos, é importante ler todas as informações, tirar essas informações. Se você bateu o olho logo no começo e ficou aquilo ali, talvez essas observaçõezinhas para fechamento da questão seja passada batida e você marque a alternativa errada, correto? É uma questão que a gente consideraria de nível fácil, porém muita gente acaba errando exatamente por não prestar atenção nesses detalhes. Então, mesmo que a gente utilize alguns comandos, é importante que vocês fiquem atentos a esse tipo de detalhe, tá bom? Olha essa prova aqui. O fenômeno do derretimento decorre da... Que derretimento? Aí ele está falando da soda cáustica. Você conhece a soda cáustica, você já viu. Ela é uma escaminha, é um sólido branco, meio opaco. E aí o que acontece? A gente utiliza muito para desentupir aquilo em solução. A soda comercializada na forma sólida, mas que apresenta um aspecto derretido, parece um plastiquinho. Tá entre aspas, gente, isso é o senso comum, é aquilo que todo mundo percebe, correto? Mas que cientificamente não é bem isso. Quando exposta ao ar por certo período, a questão você mata com essa observação. Quando exposta ao ar, o ar tem uma série de componentes, dentre eles a água no estado de vapor. Então, o derretimento, se está entre aspas, é porque não é verdade. Não é um derretimento. Na verdade, o que a gente tem é absorção, desculpa, é a reação da. Oh, gente, peraí. A absorção da umidade presente no ar atmosférico. Ele não está sofrendo fusão, que ele tem que entrar em contato com uma fonte de calor.
tem apenas uma absorção. O mesmo acontece com o sal. O sal molhado, o sal de cozinha molhado, esse aspecto úmido é porque ele absorve. Isso indica que são substâncias altamente que têm hidrofobia. Elas se associam às moléculas de água presentes no ambiente com muita facilidade. Tá? Ainda dentro da prova de ciência da natureza ocorre muita interdisciplinaridade, principalmente dentre as ciências da natureza. Então tem questões que caem que você não sabe se é de biologia, você não sabe se é de física, muito menos de química. Isso é importante. Só que eu tenho trazido e falado constantemente que desde as mudanças das datas e das ordens, que a prova de matemática está dentro, no mesmo dia da prova de ciência da natureza, pode haver esse tipo de interdisciplinaridade e de exigir conhecimento de matemática na prova de química. Por que não? Não é isso? Eu tô botando o coraçãozinho aqui em homenagem a Sandra, né? Pra gente tem que favorecer nossa chefinha, não é isso? Não tem jeito. Então dá uma olhada nessa questão aqui. O comando. Utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica, a prata metálica está aqui, que será regenerada na superfície de um objeto que contém 2,48 gramas de AgS2 Pá, beleza. Vamos olhar o processo. Já me disse que essa reação ela não está balanceada. Então vamos balancear. Só que eu vou balancear somente as substâncias que estão envolvidas no problema, que é o Ag2S e o Ag. E batendo o olho você já viu que para 1 mol de Ag2S eu preciso produzir 2 mols para eu ter as duas quantidades de prata. Então, ó, 1 mol de Ag2S produz 2 mol de Ag. Opa, ele está falando de massa, então a gente sabe que vai ter que converter isso para massa. Esses dados foram dados as massas molares ali, então é só fazer uma conta. A massa do Ag é 108 vezes 2, mais 32 gramas de enxofre, dando 248 gramas de Ag2S. E 2 mols de prata, né, seria então 108 vezes 2, que daria 216 gramas. Aí vem a sacada, né? Ele quer que você descubra qual vai ser a massa produzida se você gastar 2,48 gramas. Vocês viram que de química só foi a conversão de massa para mol. E o aspecto matemático envolvido aqui nada mais é do que uma visualização da proporcionalidade. Pombas, de 248 para 2,48 eu dividi por 100. E o mesmo tem que ser feito do outro lado. Resposta é letra D. E acabou. Eu nem sei o que aconteceu com a prata. Nem sei, nem importa. Porque você não perdeu tempo. Essa é a questão da estratégia que eu estou falando lá desde o começo. Agora, se você quiser ler, tudo bem. Sem problema. Tá? As questões elas são bem elaboradas, por isso que algumas assustam. São feitas de propósito. Não só isso, as questões do Enem elas não são feitas ontem para serem aplicadas hoje. Né? Existe todo um processo, uma equipe interdisciplinar que vai. Essas questões elas passam pelas bancas de professor das linguagens, as questões de português melhoram as abordagens exatamente. Porque eu quero também avaliar as questões interdisciplinares e a questão da contextualização, que a gente já mencionou. Dá uma olhadinha na questão aí. Caraca, professor, agora o bicho pegou, né? Não. Considerando o processo descrito de novo, é a reação. A massa em gramas de atrosvastatina cálcica obtida a partir de 100 gramas do éster é mais próxima de. Quando fala mais próxima, vamos trabalhar com aproximações. Tá? Inclusive, se for ideal, nem faça cálculo. Tipo, então eu preciso de 2 mols de tal substância. Então não precisa fazer 2 vezes. Vamos avaliar, tá certo? Ele já me deu a proporção aqui, ó, de atrosvastatina cálcica a partir do éster na proporção de 1 para 1. Então é 1 mol do éster produzindo 1 mol da atrovastatina, beleza? Ele também me deu as massas molares de atrovastatina e do éster, tá? O éster tem massa 144 gramas e a atrovastatina 1.154 gramas. 154 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 gra
beleza? Só que ele fala no texto que o rendimento é de 20%. Então eu não produzo essa massa, eu produzo 20% dela, correto? 1/5 do possível, tá? Então, você se lembra que essa aqui, a massa, seria para 100%. Então, eu vou multiplicar isso por 0,2 ou dividir por 5, dá no mesmo. Ele quer que você calcule quanto do éster eu vou obter é ótimo. Isso, zoa mesmo, pode zoar. Se eu gastar 100 gramas do éster. Então, ó, 144 para 100, eu preciso encontrar uma massa no mínimo menor que 1.154, que não aparece ali, correto? Então eu vou tirar 20% disso. 1.154 vezes 0,2 dá 230,8, tá? 230,8 é a massa principal. Se é para 100 gramas, eu preciso achar uma massa menor do que 230. Então eu não posso achar 231. Mas também não posso achar uma massa tão pequena. Pombas, eu fiquei em duas possibilidades: 202 e 160. E aqui eu vou agilizar o cálculo para vocês fazer a conta. 100 vezes 230,8 dividido por 144. E aí você vai achar 160 gramas, tá? Beleza. Acabou. Ó, eu queria agradecer vocês. Deixa eu ligar minha câmera de novo, só para dar tchauzinho para o compartilhamento e dar um susto em vocês. É isso, meus queridos, meus caros. Mentira. Tá gravando. Fiquei com medo de não estar gravando, tá? Ó, beijo, tranquilidade, força. Se tiver alguma pergunta durante as férias, pode me procurar nas redes. Alguns de vocês têm meu contato, sabem onde eu tô. Pode mandar mensagem, não tem problema, responderei, ó. Beijos, abraços, cruz. Tchau!